Você encontrou? Amém? Obadias, e o versículo 3 e 4, só tem um capítulo, né? Obadias 1, versículo 3 e 4 diz assim: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Feche seus olhos, fique com sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Eterno Deus, nós te damos graças, te louvamos, ó Pai, por esta palavra e clamamos para que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, fale conosco de maneira singular, que cada mente seja levada cativa a Cristo. Esta é a nossa oração no nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, o profeta Obadias foi um profeta de Judá, profeta que foi chamado por Deus para uma mensagem de confronto a respeito dos edomitas. E aqui nós vemos a mensagem de maneira muito direta, porque o capítulo não é nem um pouquinho macio. Eu poderia dizer que ele é praticamente 2 pés no peito, né, com o impacto das suas palavras. E a mensagem é clara, é o julgamento de Deus sobre a nação de Edom, nação que fazia fronteira com Judá, ficava ao sul de Judá. E esta nação que tinha ali por herança, por pai, Esaú, irmão de Jacó. E embora então Jacó e Esaú em algum tempo na sua vida houvesse uma reconciliação entre os dois, a sua descendência raramente ficou em momentos de paz com Israel. Pelo contrário, sempre houve conflito entre eles. E o que se formou daquela nação foi uma nação orgulhosa, uma nação que se achava muito bem estruturada, e Deus pronunciou esse julgamento sobre Edom, porque Edom agia de maneira cruel contra Israel. Inclusive, quando Israel, em algumas empreitadas de guerra, teve fracasso, era um regozijo, como diz o texto, se você for ler na íntegra, para Edom. Então, o fracasso de Israel gerava neles alegria. Para você ter ideia, querido, a capital de Edom era a cidade de Selá, hoje nós conhecemos como Petra. Tanto quando você faz a viagem para aquela região, você tem ali o privilégio de conhecer algumas daquelas cidades. E eles a consideravam uma cidade impenetrável por conta de ser localizada no Monte Seir. Então as pessoas, para chegar até a cidade, tinham que passar por algumas trilhas que eram bem apertadas, eram difíceis de chegar, e ela ficava ali localizada em uma cadeia de montanhas que tinha aproximadamente de 26 a 32 quilômetros de extensão, e cada uma das rochas tinham em média 615 metros de altura. Então a Edom acreditava que ela tinha uma cidade que era estruturada e não poderia ser invadida, penetrada por nenhum inimigo. Então ela se achava uma cidade muito bem preparada, e por isso ela era uma cidade orgulhosa. Os seus habitantes achavam que eles estavam acima dos outros, muito mais bem preparados para qualquer situação de revés. Eles não seriam de forma nenhuma derrotados ou invadidos por alguma nação. Mas o que o texto nos mostra quando nós lemos o livro de Obadias é que aquilo que Edom considerava como sendo pontos fortes, aquilo que eles consideravam como sendo fortaleza, na verdade constituíram a sua ruína. Foi através desses pontos que eles se achavam fortes que Deus veio com julgamento sobre eles e foi derrubando. Então, sobre isso, querido, que eu queria trazer a mensagem nessa noite, trazendo uma reflexão entre aquilo que aconteceu com Edom e olhando um pouquinho para a nossa vida, para nós refletirmos se os nossos passos não têm caminhado nessa direção, se nós não temos caminhado dessa forma. Então, o tema desta mensagem, nesta noite, é as ruínas de Edom. Amém, amados? A ruína de Edom. Vamos colocar no singular, fica melhor, né? A ruína de Edom. Porque quando nós olhamos para a história e olhamos lá atrás, nós vemos que já no ventre havia ali um conflito entre Jacó e entre Esaú. Quando há o nascimento, Jacó nasce agarrado aos pés de seu irmão,
Seus nomes são dados em virtude disso. Nós vemos que depois há um movimento da mãe de Jacó com ele para enganar o seu pai, depois de Jacó ter conseguido a primogenitura de Esaú. E nós vemos que depois da bênção de Isaac sobre Jacó, Jacó tem que fugir para a terra do seu tio Labão. Consequentemente, Esaú age de uma maneira impensada, como um nécio, e acaba tomando para ele mulheres estrangeiras. E aí então nasce essa descendência. Nós vemos que Deus foi misericordioso sobre Esaú porque ele prosperou. Quando há um encontro entre Jacó e Esaú, os dois estão prósperos. Então, para que nós possamos entender, a um olhar humano natural, podemos dizer, deu certo, tudo está bem, mas na verdade nada estava bem, porque não há uma atitude nossa que não gere consequências, não traga uma semeadura para a nossa vida. E aqui nós vemos em Edom as consequências disso, amém, amados? Então, para nós passearmos por esses pontos aqui, querido, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que as coisas que Edom considerava uma fortaleza, na verdade a levaram à ruína. E o primeiro ponto, que é o que mais eles consideravam, era a segurança da cidade. É o primeiro ponto. Eles consideravam que a cidade era extremamente segura, que ninguém poderia chegar até eles. Para vocês terem uma ideia, a nível de localização, a cidade de Selá, ela estava a 1.800 metros acima do nível do mar. Jerusalém ficava a 700 metros do nível do mar. Olha a distância. E ali o acesso, como nós dizemos aqui, era algo muito difícil. E eles eram muito soberbos por conta dessa condição. E esta forma deles agirem, achando-se melhores do que os outros, não agradava a Deus. Deus olhava para eles e não se agradava das suas atitudes, das palavras que saíam deles, das maledicências que saíam de suas bocas. E é interessante porque muitas vezes, querido, nós não somos diferentes de Edom. Em algumas coisas nós nos achamos melhores do que alguém, do que outra pessoa em alguma situação. E passamos então muitas vezes a ter, sem perceber, atitudes que desagradam a Deus. E nós pensamos que o pecado... O mosquitinho resolveu passear no meu óculos, né? Já foi embora, convertido, né? Mas nós muitas vezes agimos como Edom. Achamos que muitas vezes somos melhores que alguém em alguma coisa e temos atitudes semelhantes, porque nós confiamos muitas vezes ao longo da nossa vida nas habilidades e talentos que nós vamos recebendo. Às vezes nós executamos profissionalmente uma função que quando chega alguém novo nós esquecemos que nós um dia fomos aprendizes e tratamos o aprendiz com desdém, como dizendo, eu sei, você não sabe, e esquecemos que um dia nós começamos, que um dia nós tivemos que dar os primeiros passos. Confiamos que a nossa habilidade é tão grande, o nosso conhecimento é tão grande, que ele nos garante. Confiamos muitas vezes naquele que é empresário, que é, a minha empresa está boa, mesmo na crise, ela está caminhando bem. Olha, eu estou seguro porque a minha empresa é boa, o que eu faço vende. E coloco ali meu coração nessa segurança. Coloco minha segurança no meu emprego muitas vezes, porque às vezes o meu emprego desempenha uma função muito importante dentro da empresa. E tudo passa por mim, e aquela função é algo vital para a empresa, e você talvez pense assim, não, mas a empresa caminha, mas afinal, o que seria da empresa sem mim? E toda essa segurança semelhante à de Edom, na verdade, é uma segurança terrena. É uma segurança que a qualquer momento pode falhar. Nas suas habilidades você pode errar. Naquilo que você acha que você mais sabe fazer, você pode errar. Naquilo que você acha que você é tão talentoso, pode surgir alguém que é melhor que você. No teu emprego que você confia tanto, pode de repente chegar um desemprego. Flutuação de mercado, a empresa chega num ponto que tem que dispensar. E às vezes a empresa vai optar por quem tem salário maior, né? Acontece. Eu estava conversando com um rapaz semana passada que foi dispensado de uma empresa, e a empresa pegou os 4 funcionários que eram os masters na função, que tinham ali o maior salário, dispensou eles e ficaram com os auxiliares, porque os auxiliares ganhavam um salarinho ali bem baixinho, mas já dava para quebrar o galho. Então vamos por aqui, porque é o momento. Você está me entendendo, amados? Às vezes você confia, querido, na sua empresa, que está vendendo muito, que o que você faz vende, e de repente pode sumirem os clientes, e aí? Então é tudo uma segurança terrena. O Salmo 127, se você quiser abrir comigo,
O Salmo 127, e o versículo 1 ao versículo 3, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Porque eu coloquei até o versículo 3, presta atenção. Deus não está contra os nossos esforços de ter uma vida melhor. Deus não é contra o nosso empenho de alcançar uma estabilidade financeira. Deus não é contra você trabalhar, amado, senão Ele não teria deixado o escritor de Provérbios escrever Provérbios 6:6, que diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso, né? Mas o que Deus deixa claro, querido, que se nós trabalharmos sem entender que é o Senhor que faz os caminhos prosperar, se nós trabalharmos sem ter tempo de descanso, se nós trabalharmos esquecendo a família, tudo isso na verdade é um disfarce que mostra que nós não confiamos que Deus pode suprir as nossas necessidades. Que daí você joga a culpa no trabalho, né? Eu vou trabalhar porque eu preciso trabalhar, trabalhar. Aí você não descansa. Teu corpo vai cobrar em algum momento, vai cobrar, pode ter certeza disso. Você não descansa, você não tem tempo para a sua família, para os seus, daqui a pouco seus filhos mais não te conhecem mais. Daqui a pouco você é um estranho dentro da sua própria casa. Ou seja, não há um equilíbrio. Então nós não podemos cometer o erro de Edom, pensando que aquilo que eles têm por segurança, que é a sua estrutura, é realmente uma segurança. Nós podemos colocar na nossa casa serpentina nos muros, cerca elétrica, alarme, vigilância 24 horas por dia, pagar o guardinha que passa na rua. Se Deus não guardar, amados, tudo isso é em vão. Não estou aqui fazendo uma apologia que você não deve fazê-lo, mas eu estou dizendo que se Deus não guardar tudo isso, não adianta nada, porque Deus é a nossa segurança. No Salmo 91, verso 7, diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quem que está cuidando esse que não foi atingido, que de tão perto chegaram, aquilo caiu do lado dele? É Deus que o sustentou, é Deus que o guarda, é Deus que nos guarda, amém, amados? Em Provérbios 14:26, a palavra diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e refúgio para os seus filhos. Ou seja, uma segurança para você, confia em Deus, e os seus filhos estão debaixo dessa segurança. E querido, eu quero que você vá um pouquinho para frente em Provérbios, no capítulo 18, no verso 10, o escritor diz assim, que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estarão seguros. O nome do Senhor é uma torre forte. É interessante que isso está escrito em Provérbios, no Antigo Testamento. Mas se nós trazemos para o Novo Testamento, qual o nome que dá autoridade? Qual o nome que detém toda a autoridade? O nome de Jesus. Quando você recorre a este nome, os demônios tremem. Quando você recorre a este nome, querido, este nome tem poder, amém? Então, querido, a nossa segurança é nele, amém? A segunda coisa que era fortaleza para Edom e se tornou a sua ruína, foi a soberba da sua autossuficiência. Edom se achava autossuficiente. Deus deixou claro que iria humilhá-los por conta disso. E é muito interessante nós lembrarmos da palavra que fala que aqueles que são exaltados serão humilhados, que serão humilhados serão exaltados, vice-versa. Não é? Mas a questão é, querido, que Deus ele dá valor para aquele que se humilha diante dele. Tanto que a palavra diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Amém, amados? Então esses homens, eles achavam que eles eram autossuficientes, que por sua cidade ser estruturada, estar num lugar alto, como eles assemelharam aqui no texto de Obadias, aonde as águias fazem seus ninhos na penha da rocha, na fenda da rocha. Eles achavam que eles não precisavam de Israel, nem do seu Deus, embora conhecessem a história de quem era o pai de seu pai Esaú.
E eles achavam que eles não precisavam de ninguém. É interessante, porque muitos de nós temos a capacidade de dizer a mesma coisa, que somos autossuficientes, né? Dizemos assim: não, eu sou autossuficiente, eu consigo sozinho, eu faço sozinho. O que é uma mentira. Se você produzir seu próprio alimento, se você fazer as suas próprias roupas, aí pode dizer que você é mais ou menos autossuficiente, porque você vai precisar, antes de plantar ali, você vai ter que comprar semente, vai ter que comprar ferramentas, você vai precisar de alguém para isso. Você vai precisar comprar máquina para costurar, você vai precisar aprender a costurar, comprar linha, e mesmo assim você não vai ser autossuficiente. Quem está me entendendo, diga amém. E a pessoa às vezes acha que é autossuficiente, querido, e a pessoa pensa assim: eu quero meu espaço, eu não quero dar satisfação para ninguém, né? Quantos jovens passam por essa fase? E quantos jovens de 40 passam por isso? E quantos jovens de 50 passam por isso? Eu não quero dar satisfação para ninguém, eu quero ver minha vida, eu quero ter um espaço, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Até cair doente. Até cair doente. Aí a autossuficiência vai embora junto com essa situação. Querido, a questão é que tem gente que bate no peito e diz assim: eu me garanto, eu me sustento, eu não preciso de ninguém. Você vê que é interessante nessas três frases, elas se resumem todas no eu. Você entendeu? Todas se resumem no eu. Se nós trazemos para a psicologia, isso ressalta que é um sentimento egocêntrico. Eu e eu. E Deus não se agradava, querido, em Edom, por conta da sua soberba, por conta do seu orgulho e por conta da sua arrogância. E quando nós temos esse tipo de pensamento, eu e mais eu, vírgula, eu, nós se assemelhamos a Edom. Achamos que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém. Querido, lá em Provérbios 16, verso 18, a palavra diz assim, que o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz que ela caia em desgraça. Isso é muito sério, porque faz parte daquilo que está dentro do coração humano, e o coração humano é invadido por esses desejos, e quando nós não vigiamos o nosso coração, permitimos que eles venham criar raízes, nós pegamos essa estrada que infelizmente leva à destruição e leva à desgraça. Por isso que em Provérbios 4, 23, o escritor diz: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando o coração não está guardado, não há vigilância sobre o coração é invadido por esse tipo de sentimento. Esses sentimentos criam raízes, logo as decisões passam a ser pautadas por esses desejos e acabam tendo essa consequência. Lá em Provérbios 21, verso 29, o texto diz assim: o ímpio mostra no rosto a sua arrogância. Querido, você vê na cara de alguém quando alguém pensa que é autossuficiente. Você vê na cara do cidadão ou da cidadã quando a pessoa é uma pessoa assim que bate no peito: eu sou mais eu. E o texto continua dizendo assim, Provérbios 21, 29, mas o justo mantém em ordem seu caminho. Não significa que o justo não tem dias que quer chutar o pau da barraca. Não significa que o justo não tem o dia que quer sair e gritar no quintal de tão nervoso que fica com alguma situação. Mas está dizendo que apesar das situações, ele mantém o seu caminho em ordem. Porque tem temor. E o temor do Senhor gera em nós essa consciência que nós precisamos manter a vida em ordem, apesar das situações, apesar das circunstâncias. Tem dia que eu acordo, amado, que eu estou com vontade de esganar a pastora lá, alguma coisa, acontece. Tem dia que ela acorda que ela também está com vontade de me esganar. O que a gente faz nesse dia? Suportai-vos em amor uns aos outros. Vence aquele dia, no outro dia está só love. Amém, amados? A questão é, querido, que às vezes a gente está bravo e a gente nem sabe por quê. Outro dia eu estava vendo a nossa cachorrinha lá, a Kiara, virou tema de pregação já, Kiara, né? Estava vendo ela latindo para ela mesma no vidro. Ela nem sabia por que ela estava brava, e a gente faz igualzinho. Tem hora que a gente nem sabe por que a gente está bravo, né? Apesar de você não saber nem por que está bravo, mantém sua vida em ordem. Mantém sua vida em ordem.
Amém? Continua firme, não pense que você é autossuficiente, não, nós precisamos de Deus. O texto de Provérbios 21, 29, se a gente pegar na Bíblia Viva, presta atenção, na Bíblia NVI diz: o ímpio mostra no rosto sua arrogância, mas o justo mantém em ordem seu caminho. Presta atenção, ouça na Bíblia Viva o mesmo texto: o pecador rebelde é teimoso e se recusa a deixar seu mau caminho. O justo examina a sua vida e muda o que é necessário. Olha como elucida o texto. É bem assim. Amém, amados? É algo tremendo. Nós temos que colocar a nossa vida em ordem. Amém? Então a autossuficiência, ela leva à ruína. Outra coisa que Edom pensava que era fortaleza e acabou constituindo a sua ruína foi a sua riqueza. Aquilo que eles acumularam, aquilo que eles construíram. E às vezes nós podemos pensar, porque ao longo da vida nós juntamos alguma coisa, que aquilo realmente é segurança para nós. E o que você ganhar nessa terra, querido, você pode perder. Os versículos 5 e 6 de Obadias falam sobre isso, de salteadores que viriam e roubariam e tirariam tudo, ou seja, não sobraria nada. Então, embora Jacó e Esaú tivessem feito as pazes, a rebelião de Esaú contra seu pai Isaque, tomando mulher estranha, trouxe consequências para sua descendência que estavam sendo agora colhidas neste tempo. Neste tempo, queridos, por mais que eles houvessem ajuntado riquezas, por mais que tivessem formado uma cidade fortificada, tudo aquilo não valeria nada. E nós temos que vigiar se nós não estamos caminhando nessa direção. Lá em Provérbios 23, verso 4, diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Está falando o quê? Procura equilíbrio. Não coloca seu coração nas coisas deste mundo, porque isso aqui é passageiro. Presta atenção, tem coisas que são mais importantes. Olha para mim, qual o legado que você está construindo para a sua família? Qual o legado, se Deus te levasse hoje, qual o legado que você estava deixando para a sua família? Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Em Mateus 6, verso 19 ao 21, Jesus disse: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar nem roubar, pois onde estiver as suas riquezas, ali estará o seu coração. Aonde está o nosso coração? O que realmente ocupa lugar? O que realmente é importante para nós? Lá em Provérbios 11, verso 24, diz assim, que no dia do julgamento, presta atenção, crente, que quando o Espírito Santo me levou nisso aqui, meu coração tremeu. Provérbios 11, 24, no dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade é que livra da morte. Então, amados, quando eu olho para a situação de Edom, eu começo a olhar para a minha vida e falo: Deus, vamos ajustar os caminhos, vamos alinhar. Amém? Outra coisa que era fortaleza para Edom e se tornou a sua ruína, foi que seus aliados se voltaram contra eles. Seus aliados, que eles constituíram aliança durante anos, acabaram se voltando contra eles. Querido, isso é terrível, porque Deus permitiu que Edom se iludisse que por causa de ser fortificada e ter alianças fortes, ela estaria segura. No entanto, quando chega o julgamento de Deus, esses aliados se levantam contra o próprio Edom. Querido, presta atenção, tem muita gente que nos apoia em certos momentos, mas às vezes esses mesmos que nos apoiam se voltam contra nós em algum momento. Aqueles que muitas vezes dizem: vai por essa direção, você está certo, são aqueles depois que não querem nem papo com a gente em alguma situação. Quantos que muitas vezes nos incentivaram em fazer algo que hoje de repente se tornaram oposição? Pastor, mas oposição? Sim, amados, toda vez que houver uma posição, existirá uma oposição. Isso é natural. Isso existe desde que o mundo é mundo, desde a criação. Desde que Deus criou o Éden, havia lá uma posição. Adão, cuida de tudo. Oposição, a serpente vem, ilude Eva, Eva cai no papo, né? Porque é coisa
Incrível, o ser humano sempre cai no papo, só por Deus. É uma fórmula tão antiga que o diabo tem, mas até hoje funciona, porque a gente não vigia, né? E acaba acontecendo tudo isso que nós vemos até o dia de hoje. A terra não produzia abrolhos, por conta disso produz. Não tinha espinhos, hoje tem. As mulheres não tinham dor de parto, hoje tem, né? E tudo mais, né? Ou seja, é consequência de não vigiar. Então, amados, os aliados de Edom se voltaram contra eles. Por quê? Entra aqui num ponto interessante. Em quem nós temos confiado? E aqui eu coloco no ponto de relacionamentos. Nos nossos relacionamentos, em quem nós temos confiado? Às vezes você comete o erro de confiar demais nos seus relacionamentos onde você trabalha. Presta atenção. Independente de onde você trabalha, você tem que ser luz, você tem que ser sal. Você tem que ter limites nos seus relacionamentos profissionais. Você tem colegas de trabalho, não amigos íntimos. E muita gente cai em armadilha porque confunde, não separa amizade profissional e acaba querendo ter amizade num nível íntimo com alguém que você pouco conhece. E você abre situações da sua vida, da sua família que você não deveria abrir. E logo, em vez de influenciar, você acaba sendo influenciado. Então é algo que nós temos que pesar. E nos nossos relacionamentos de amizade, nem toda amizade, querido, é amizade para você abrir o seu coração. Tem amizade que é boa para você comer pizza, para você dar risada, para você brincar, contar piada, contar história. Mas não é aquela amizade para você sentar e abrir o coração. Tem amizade, querido, que é boa para você abrir o coração, mas não é aquela amizade que você vai comer pizza toda hora, porque a conversa vai ser sempre séria. Você está entendendo, amados? Tem que saber achar, querido, ponto. Isso é alguma coisa que nós temos que fazer com cuidado. É algo com cuidado. A amizade é importante? Sim ou não? Sim. Provérbios 17, verso 17. Você sabe de cor. Em todo tempo, ama um amigo. Na hora da angústia, nasce um irmão. Porque na hora da festa é fácil juntar gente. Mas na hora que a casa está caindo, meu filho, aí que tem os verdadeiros amigos. Quem me entende, diga amém. Então, queridos, Salmos, vamos nos Salmos. Salmo 118, verso 8, melhor, né? O Léo sabe de cor, mas eu vou falar para ele que ele está de máscara, né? Diz assim: melhor é confiar em Deus do que confiar nos homens. Uma curiosidade, esse versículo está no meio da Bíblia. É o versículo que se localiza exatamente no meio da Bíblia. E por uma jesucidência, ele resume tudo aquilo que nós temos que entender como vida cristã. Melhor é confiar em Deus do que confiar nos homens. E no Salmo 146, verso 3 diz assim: não confieis em príncipes e nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Por mais que você tenha essa amizade, que você acha que é perfeita, linda, maravilhosa, Sheila, amiga, né? Confie, mas não 100%. Tenha limitações. Amém? Eu não confio nem em mim mesmo, querido. Eu vigio comigo mesmo. Tem que vigiar com você também, amados. Você tem que desconfiar até de você. Tem coisas que você não pode ficar entrando para fazer. Você tem que saber seus limites. Você tem que ser honesto a respeito das suas limitações, das suas fragilidades. Quem está me entendendo, diga amém. Porque senão, querido, você acaba errando mesmo. E aqui o salmista deixa claro: você não pode confiar no outro. Já em Jeremias fala: maldito o homem que confia no homem. Vamos traduzir aqui: maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço. Ou seja, vigiar, amados, amém? Quem está me entendendo, diga amém. E foi um erro para Edom, sua ruína, confiar nos outros. Deus fez que eles voltassem contra eles. E por último, queridos, aquilo que era fortaleza para Edom e foi a sua ruína, foi confiar na sua própria sabedoria. No versículo 8 de Obadias, diz assim: naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Queridos, presta atenção, Edom tinha por característica ter um grupo de sábios, de homens que eram considerados mestres. Só que existe uma grande diferença entre sabedoria dos homens e sabedoria de Deus. Existe uma grande diferença entre sabedoria dos homens e a sabedoria que provém de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta de Tiago.
Porque Tiago fala dessa diferença. Tiago faz um paralelo mostrando os dois. E eu quero que você leia comigo, porque é importante que você grife, que você rabisque, marca aí, escreve, coloca uma marca-página, lê de novo. E se você não gostar, sobe no céu e fala com Deus, está tudo certo. Amém? Minha função é falar. Diz assim, Tiago capítulo 3, e o verso de número 13 em diante. Acompanha comigo aí. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vós? Começa perguntando. Então este que demonstre por seu bom procedimento, ou seja, por aquilo que você faz, a maneira que você caminha, as suas decisões, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Versículo 14. Contudo, porém, contudo, entretanto, né? Todavia, obrigado pela todavia também. A pastora Aline deve estar dando risada, né? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Ou seja, admitam que vocês ainda têm sentimentos. Admita que isso ainda povoa o seu coração. Presta atenção no versículo 15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Não vem do céu, não é espiritual e é demoníaca. Versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há o quê? Confusão e toda espécie de males. Querido, Deus não habita no meio de confusão. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22 que a bênção de Deus é aquela que enriquece e não traz consigo desgosto. Se aquilo que você tem feito tem trazido desgosto, prejuízo, destruição, perca, não está debaixo da bênção de Deus. Tem que vigiar. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, presta atenção, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e, presta atenção, e de bons frutos. O que é fruto? É resultado. É resultado, é aquilo que você vê de maneira palpável, aquilo que você enxerga. E de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que provém de Deus. E Tiago ainda diz: quem deseja ter sabedoria, que peça, está disponível para todos. Só pedir. E Edom acabou caindo em ruína porque confiou na sua própria sabedoria. Paulo diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 9, ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Porque a sabedoria humana, por melhor que ela pareça, ela é finita. Ela não entende as coisas que são espirituais. Você só consegue entender as coisas espirituais através da ação do Espírito. E o apóstolo Paulo falava a respeito disso. 1 Coríntios 2, e o verso 12 e 13, Paulo diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que então entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades que são espirituais para aqueles que são espirituais. Por isso que tem hora que você fala e a pessoa não entende porque não é espiritual. Enquanto não chegar nesse nível, não vai compreender as coisas que são do Espírito. Então, amados, para concluir, o povo edomita, ele deixa claro como nós não devemos caminhar. Deus nos confiou uma missão importante, nós temos que fixar os nossos olhos nela. Deus te deu uma missão de ser filho e nos deu identidade para isso.
todos aqueles que o receberem deles o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, verso 12. Deus nos deu a missão de constituir família e lutar por essa família e preservar essa família. Deus nos deu a responsabilidade e a linda missão de sermos pai e mãe. E como ensina desde Deuteronômio 6, a responsabilidade dos pais de ensinar os filhos a respeito de quem é Deus, quem Ele é. E por isso que os filhos têm a primeira visão de quem é Deus através dos pais. Deus deu a linda missão de você ser marido. Amém? Amar a sua esposa, cuidar, zelar, ser o provedor do lar. Deus deu a missão para você, mulher, de ser esposa. Uma mulher sábia que edifica a casa, não destrói com as suas próprias mãos, mas sábia que edifica a casa. Tanto em Provérbios 31, tem um capítulo praticamente inteiro que louva a mulher que é sábia. Que os filhos olharão para ela e falarão assim: mãe, como é bom falar da senhora, né? Porque diz ela: seus filhos louvar-te-ão, né? Então, ou seja, Deus nos deu uma missão de falar do nome de Cristo e pregar as boas novas, calçando os sapatos da salvação. Nós temos que fixar os olhos na missão que Deus nos deu. Para concluir, querido, há uma ilustração que fala a respeito de um homem que caminhava e de repente Deus falou com ele, dizendo: eu tenho uma missão para você. E aquele homem meio assustado, meio apavorado, falou: meu Deus, é o Senhor mesmo? Que missão é essa? E Deus falou: sabe aquela pedra que está do lado da sua casa? Ele falou: Senhor, aquela pedra é muito grande. Sim. E Deus falou para ele: eu quero que você empurre aquela pedra com toda a sua força. E ele falou: amém. E ele chegou lá, já foi direto para a pedra e ficou empurrando até cansar. Quando cansou, foi para sua casa, dormiu, tomou café e foi de manhã para a pedra, empurrando com toda a sua força e fazendo força. E os dias foram passando, ele naquele processo, empurrando. Daqui a pouco ele começou meio que ficar nervoso, meio aborrecido, porque ele empurrava e aquela pedra não se movia nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Aí o diabo viu a situação, porque o diabo sempre fica de olho. Tanto que a Bíblia fala em Pedro, né, que o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, ali ao derredor, esperando o quê? Uma brechinha. E na hora que ele viu que o homem estava desanimado, foi lá e começou a plantar nos pensamentos dele: tá vendo? Deus estava errado. Será que Deus está com você mesmo? Deus te mandou fazer, mas você não consegue. Você está fracassando, você não pode. E aquele homem começou a aceitar. Porque, querido, quando nós não vigiamos o nosso coração, nós começamos a aceitar aquilo que está sendo lançado sobre nós pelo diabo. Edom aceitou todas as setas que foram lançadas sobre eles ao longo dos anos e das gerações, aquilo que foi plantado pelo seu pai Esaú, e acabou tendo toda essa situação, a qual Deus teve que vir com julgamento sobre eles. E eles achavam que eles eram mais do que eles eram, que eles não precisavam de ninguém. E aquele rapaz começou a aceitar esse tipo de pensamento, que Deus não estava com ele, mas por conta daquele desânimo ele resolveu fazer uma oração. E na sua oração ele falou: Deus, eu quero falar contigo, me ouça. E Deus respondeu para ele: sim, fale. Senhor, o Senhor me mandou empurrar aquela pedra, mas eu não consegui tirar aquela pedra do lugar. Aí Deus falou para ele assim: sim, filho, eu sei, mas você lembra que eu te mandei empurrar a pedra? Eu não mandei você movê-la. Por que você está se sentindo fracassado? E ele fala para Deus: eu estou me sentindo fracassado porque parece que eu não consegui fazer nada. E Deus fala para ele: mas como não? Olhe para seus braços, como estão bem mais fortes do que antes. Olhe para suas pernas, como estão bem mais fortalecidas. Olhe para suas mãos, como estão mais firmes. O meu propósito para a sua vida é que você apenas empurrasse a pedra. Se for para remover, eu removo, eu faço. Então, amados, o que compete a nós é fazer aquilo que Deus nos deixou por herança, aquilo que Deus nos deixou por missão. E aquilo, querido, que Ele tem que fazer, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. A questão é que, como Edom, às vezes nós começamos a olhar para outras coisas,
Os nossos olhos começam a se encantar com outras coisas, e tiramos os olhos do que realmente vale a pena. E querido, eu prometo que vou encerrar aqui. No Salmo de número 119, versículo 37, o escritor faz um texto tremendo a respeito disso, porque ele diz assim, ele ora pedindo para Deus: Deus, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos teus caminhos que traçastes para mim. Ele ora como dizendo: Deus, eu estou olhando para coisas que eu não devia olhar, me ajuda a não olhar mais, me ajuda a não dar mais importância para isso, me ajuda a voltar a caminhar na linha que o Senhor traçou para mim. Sabe que há uns anos atrás eu estive em uma cidade em Minas, que essa cidade ela tem uma grande pedra que divide a cidade, alta. E eu achei interessante, porque para subir lá praticamente você sobe aqui inclinado, quase que de 4. E tinha uma linha amarela que ia desde lá de baixo até lá em cima. E lá em cima tinha uma torre de TV. E quando chega lá de cima você vê longe. Chegando lá em cima eu perguntei para um rapaz que era da cidade, que estava lá em cima, que trabalhava cuidando dessa torre. Falei: cara, mas por que essa linha amarela aqui? Vocês têm um projeto rachar isso aqui no meio? Brinquei com ele, né? Ele falou: não, essa é a linha para quando o caminhão precisa subir aqui, porque ele tem que subir com o caminhão no meio dessa faixa. Porque se ele pender um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá, o caminhão vai tombar e vai rolar até lá embaixo. Na mesma hora o Espírito Santo ministrou no meu coração: você não pode sair da linha, porque se você sair da linha, você vai tombar para cá ou vai tombar para lá, e o prejuízo será grande. Então, amados, que nós possamos vigiar, olhar para Edom, não como exemplo do que fazer, mas entender o que eu não devo fazer, para que a minha vida não seja levada à ruína, mas pelo contrário, que eu construa algo que seja para a minha família, seja legado para os meus filhos, seja bênção para a minha vida espiritual, e eu possa viver os frutos e ver os frutos na minha vida no tempo que se chama hoje, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, querido, vamos orar. Espero que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração, como ministrou ao meu. Feche seus olhos. Eterno Deus, nós te damos graças, ó Pai amado. Te louvamos, ó Deus, pelo seu cuidado, pelas suas mãos que estão sobre nós. E esta palavra que foi ministrada, Pai, eu clamo para que ela encontre realmente os corações, traga reflexão, posicionamento, mudança, que os seus filhos desfrutem, Pai, de um novo tempo em Ti. Abençoamos, ó Pai, aqueles que aqui estão no templo, aqueles que estão acompanhando, Pai amado, essa transmissão, também prestando culto, que a sua bênção, Pai, a sua graça seja sobre todos nós. Assim oramos no nome poderoso de Jesus.